Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia, segundo aquele que nos sustém, aquele que nos ajuda, aquele tudo posso naquele que me fortalece. Aonde ele nos ensina da perseverança daqueles que vivem não em conformidade com o padrão deste mundo, mas antes daqueles que vivem segundo o reino dos céus. A palavra diz que Moisés, ele preferiu a desonra ao que ser aclamado filho da filha de Faraó. Ele preferiu andar com aquele povo no deserto, onde, na verdade, aquele que é do reino, ele é sempre atraído pelas coisas do alto. Ele não envolve segundo o padrão deste mundo. Ministros de uma nova aliança, do que não tem que se envergonhar, mas antes persevera segundo aquele que é fiel e verdadeiro. Aonde todo aquele que é liberto daquilo que é o mundo é como o Egito. Aquele que está no Egito está escravo, está segundo a carne, está escravo das paixões da carne. A palavra diz, não há tentação que sobrevenha da própria carne. Somos tentados pelos maus desejos, mas todo aquele que segue segundo o reino, ele não se entrega às tentações. Antes, ele é conduzido pelo Espírito que nos orienta a seguir segundo as coisas do alto. Aquele que segue segundo a palavra diz, se exaltando segundo o padrão deste mundo, é que na verdade se diz honrado, a palavra diz, será grandemente humilhado aqueles que se exaltam a si mesmo, segundo o padrão deste mundo. Mas aquele que na verdade se humilha diante do Criador e assim como faz a vontade, que ele disse, este é meu filho em que me regozijo e fazei tudo o que ele disser, são aqueles que se entregam ao reino dos céus, são aqueles que sujeitam ao seu espírito, são aqueles que, na verdade, segundo o mundo, há muitas armadilhas e ciladas inevitáveis, mas seguindo aquele que nos conduz, ele nos mantém sempre na retidão, a fim de que o galardão seja uma recompensa, tanto nesta vida como alcançar a ressurreição do último dia. Já aquele que segue sinuoso e tortuoso segundo os seus caminhos errantes, assim como os que cedem ao espírito do engano e do erro, a palavra diz que crê em suas mentiras, a fim de que recebam as suas muitas iniquidades, das quais estão sempre a acumular. Por isso o Senhor nos ensina, não erreis, dele não se permite escarnecer. Eis que trago a vossa recompensa sem demora, segundo a conduta de cada um merece, quer sejam boas, quer sejam más. Boas somente pela condução daquele que é do alto, onde um entendimento é sempre desviar do mal. Aquele que rejeita ser conduzido pelo Espírito da verdade está, na verdade, sempre acometido de desobedecer a todos os mandamentos, aonde o dever de todo ser humano, o fim é de tudo que se tem ouvido teme, que é o princípio da sabedoria. Não fique somente como um alimento líquido, porque muitos caem em condenação por estarem na condição de infantis e bebendo um alimento líquido, aonde
não se alcança o equilíbrio e uma hora grande é a sua queda. Mas antes almejai um alimento sólido, a fim de discorrer como que adultos e deixar as atitudes infantis e estar sempre no discernimento quando se consolida. É como um obreiro aprovado diante de Deus, do que não tem que se envergonhar, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, e sendo ouvinte e praticante daqueles que seguem rumo ao alvo e objetivo. Por isso, perseverai em mais um dia e sejais firmes e constantes naquele que nos diz que jamais serão grandemente abalados. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.